Natália Xavier, eu sou aluna do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos, do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz do Rio de Janeiro. Eu vou apresentar o seminário da semana para discussão do grupo e também para divulgação científica. O artigo que eu escolhi, ele tem como título A catalase protege o Aedes aegypti do estresse oxidativo e aumenta a prevalência de infecção no intestino médio por dengue, mas não por zika. Esse trabalho ele foi desenvolvido, foi realizado pelos pesquisadores do Laboratório de Bioquímica de Artrópodes Hematófagos, também pelo Laboratório de Bioquímica de Resposta ao Estresse, ambos do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também por pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Entomologia Molecular, no INCT. As doenças virais transmitidas por artrópodes, conhecidas como arboviroses, como dengue e zika, ocuparam recentemente um lugar central nas discussões globais sobre doenças infecciosas, principalmente devido à rápida disseminação de casos em todo o mundo. A dengue, por exemplo, esteve presente na lista das 10 ameaças à saúde global, divulgada pela Organização Mundial da Saúde em 2019. No caso da Zika, a associação com síndromes como microcefalia e Guillain-Barré levaram a OMS a declarar como uma emergência de saúde pública. O surto afetou mais de 75 países no período de um ano. Porém, a OMS anunciou no dia 18 de novembro de 2017 que a epidemia de Zika deixou de constituir uma emergência sanitária de alcance internacional. Um trabalho recente publicado por pesquisadores do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, da Fiocruz Bahia, demonstrou uma nova linhagem de vírus da Zika circulando recentemente no Brasil. Esse estudo foi publicado em 2020 e ele mostra uma possibilidade de reemergência da epidemia de Zika. As espécies reativas de oxigênio estão presentes em uma ampla gama de processos patológicos e fisiológicos, incluindo sinalização, imunidade, proliferação, diferenciação celular, ou seja, eventos associados ao funcionamento normal de qualquer organismo. No entanto, sob um estresse oxidativo, níveis elevados dessas espécies reativas de oxigênio podem interromper esses processos, levando a um estado não homeostático, que pode estar associado a diversas doenças. Portanto, é importante um equilíbrio correto entre os sistemas geradores de espécies reativas de oxigênio e as reações de desintoxicação, para que os organismos estejam sempre em homeostase. Em artrópodes hematófagos, como os mosquitos, o mosquito Aedes aegypti, a digestão de sangue no intestino médio libera heme, que é uma molécula pró-oxidante. As células submetidas a altas concentrações de heme, como as células epiteliais do intestino, após uma repressão sanguínea, devem manter o equilíbrio redox para evitar o estresse oxidativo. Tanto os mosquitos como outros artrópodes que se alimentam de sangue desenvolveram adaptações para superar esse problema, como a ativação da enzima catalase, que é uma enzima antioxidante que protege os tecidos contra os radicais livres que são tóxicos. A função básica dessa enzima é realizar a decomposição do peróxido de hidrogênio, liberando água e oxigênio. O metabolismo das espécies reativas de oxigênio influencia os parâmetros críticos da fisiologia dos insetos, incluindo fecundidade, resposta imune e competência de vetor na interação, por exemplo, do anófeles com o plasmódio. As hipóteses discutidas pelos autores são que após uma refeição de sangue, a capacidade antioxidante do intestino médio é aumentada para proteger as células contra o estresse oxidativo. E, simultaneamente, os patógenos presentes no sangue ingerido por mosquitos também precisam superar
o mesmo desafio oxidativo. Além disso, que os mecanismos antioxidantes induzidos pelo inseto provavelmente influenciam o estado de infecção do mosquito e sua competência vetorial. Metodologia. Foram utilizados fêmeas de Aedes aegypti nos experimentos com 2 a 10 dias de idade. E esses mosquitos eles foram alimentados com sacarose 5% ou com sangue de coelho. Foram realizadas atividades da catalase, que era medida seguindo a absorvância do peróxido de hidrogênio. Também foi realizado ensaio de inibição no vivo nos experimentos, e nesses experimentos de inibição, os mosquitos eles foram alimentados com sangue suplementado com diferentes doses de 3-amino-1,2,4-triazol, o AT, que é o inibidor da catalase. Foi realizado também extração de RNA e PCR quantitativo, utilizando kits e seguindo os protocolos dos fabricantes. Também o RNAi, que é o silenciamento da catalase. Medições do peróxido de hidrogênio, também seguindo recomendações dos kits e fabricantes que eram utilizados. Também foi realizado infecções dos mosquitos pelos vírus dengue 4 e Zika. Nesse caso, os mosquitos eles foram privados de sacarose por 18 a 24 horas e depois foi oferecida uma refeição contendo uma mistura de 1:1 de glóbulos vermelhos de coelho, contendo uma quantidade de dengue 4 ou Zika vírus. E após isso foi realizado os ensaios de placa. Foram realizados com células para dengue 4 e Zika, células diferentes, para dengue 4 BHK21 e para Zika as células Vero. E foi utilizado os mosquitos 7 dias após a refeição infecciosa e depois eles contaram as unidades formadoras de placa individuais, PFU. E essas unidades formadoras de placa, elas são contadas visualmente. Para avaliar o papel da catalase no intestino médio de Aedes aegypti em resposta à alimentação com sangue, os autores eles compararam a expressão gênica no epitélio de fêmeas alimentadas com açúcar, que é o SF, e alimentadas com sangue, que é o BF. Essas fêmeas alimentadas com sangue, elas foram dissecadas em 12, 24, 36, 48 e 72 horas após a ingestão de sangue. Na figura 1A, nós observamos a expressão da catalase. Então, a gente observa que os níveis de RNA mensageiro da catalase, eles aumentou 6 vezes em 24 e 36 horas após uma refeição. E depois ele diminui. Em 72 horas, ele diminui para os níveis dos insetos alimentados com açúcar. A figura 1B, que é a atividade da catalase, ela foi monitorada durante todo o processo de digestão, que dura aproximadamente 48 horas. E a gente consegue observar que a capacidade de remoção do peróxido de hidrogênio pela atividade da enzima também aumentou no epitélio após a alimentação, atingindo sua indução máxima em 24 horas, próximo ao pico da digestão do sangue, e depois retorna aos níveis iniciais em 44 horas. Ainda na figura 1C, foi realizado um ensaio in vitro expondo amostras de intestino médio coletadas 24 horas após uma refeição de sangue a diferentes concentrações de AT, que é o inibidor da enzima, da catalase. Então, na figura 1C, observamos que 100% da desintoxicação de peróxido de hidrogênio epitelial ele poderia ser anulado com concentrações de AT abaixo de 20 mmol, e que ocorreu uma inibição enzimática de 50% perto de 1 mmol. Na figura 1D,
Utilizando uma abordagem semelhante, os autores utilizaram fêmeas alimentadas com sangue, suplementado com 15 milimolar de AT. E depois testaram a atividade da catalase no epitélio. Eles conseguiram mostrar nesse gráfico que a atividade da catalase ela é responsável por mais de 90% da remoção de peróxido de hidrogênio 24 horas após a refeição. Os resultados da figura 2 estão relacionados ao silenciamento. Os autores injetaram nas fêmeas de Aedes aegypti dsRNA contra a catalase e avaliaram os níveis de RNA mensageiro no epitélio do intestino médio. Eles também utilizaram um gene controle, que não está relacionado com a enzima. 2 dias após o silenciamento, um grupo de mosquitos foi alimentado com sangue, enquanto um outro foi alimentado exclusivamente com açúcar. 24 horas depois, o RNA foi extraído e foi realizado a análise a partir da PCR quantitativa. A figura 2A, observamos que os transcritos da catalase eles foram reduzidos em 93% em mosquitos alimentados com açúcar e 86% em mosquitos alimentados com sangue, após 24 horas da alimentação. Na figura 2B, observamos uma diminuição na atividade da catalase no epitélio de mosquitos alimentados com sangue. E esse resultado ele é coerente, pois temos os níveis reduzidos de RNA mensageiro. Para determinar se o silenciamento da catalase afetou o metabolismo redox do intestino médio, os autores mediram os níveis de peróxido de hidrogênio. A figura 2C, observamos que o silenciamento da catalase ele aumentou os níveis de peróxido de hidrogênio. Ou seja, tanto a figura 2A quanto a 2C, elas confirmam que a utilização da metodologia de silenciamento impactou negativamente a atividade da catalase e o metabolismo redox do intestino médio. Na figura 3, o objetivo dos autores foi abordar um significado fisiológico com os resultados obtidos até o momento. Os aspectos fisiológicos dos mosquitos avaliados foram a mortalidade e a oviposição desses insetos. A figura 3A e 3B, elas demonstram uma redução na expectativa de vida de mosquitos alimentados com açúcar, que é a figura 3A, e alimentados com sangue, que é a figura 3B. Esses mosquitos eles foram desafiados com sacarose suplementada com peróxido de hidrogênio. O tempo médio para a morte foi antecipada em um dia no grupo que teve a catalase silenciada, o que representa 15 a 20% da vida útil dos mosquitos que se alimentam de peróxido de hidrogênio nessas condições testadas. A figura 3C, observamos uma redução pequena, mas estatisticamente significativa, de 22% na oviposição. E esse resultado é semelhante com o que já é relatado na literatura, por exemplo, para flebotomíneos da espécie Lutsomia longipalpis. Para testar a hipótese de que a proteção antioxidante desencadeada por uma refeição de sangue poderia influenciar o estado de infecção de um mosquito com diferentes flavivírus, os autores desafiaram o Aedes aegypti com a catalase silenciada com 2 doses de vírus Zika e também com vírus dengue 4. E depois eles mediram o número de unidades formadoras de placa individuais, PFU, por intestino médio, para avaliar a intensidade da infecção e também o número de intestinos médios infectados, para avaliar a prevalência da infecção. Isso 7 dias após a administração de sangue contaminado com vírus. Bom, na figura 4A e 4C, observamos a intensidade da infecção por Zika com as 2 doses de vírus diferentes. Na figura A maior dose oferecida, e na figura C, a menor dose oferecida. O que a gente observa que, comparando a maior dose oferecida e sua diluição, resultou em apenas uma alteração de 4 vezes nas cargas virais após 7 dias.
A figura B e D estão relacionadas à prevalência da infecção. E a gente observa que não ocorreu diferença na prevalência. No entanto, as doses diferentes resultaram em uma mudança na prevalência da infecção, sim. Porque na maior dose, a gente observa que as partículas virais de Zika produziram 100% de prevalência nos dois mosquitos, né? Tanto os que estão com a catalase silenciada, quanto com outro gene silenciado. Enquanto na menor dose de partículas virais produzidas, apenas 50%, né, da prevalência nos dois grupos de mosquitos. Bom, agora os mosquitos que foram desafiados com dengue 4. Na figura 4E, observamos que com a dose infecciosa máxima de dengue 4 não houve alteração na intensidade mediana da infecção. No entanto, observamos uma redução significativa na prevalência da infecção, que a gente pode observar na figura 4F. 70% dos mosquitos controle foram infectados, contra 46% dos que tiveram a catalase silenciada. E isso demonstra que uma redução na capacidade de remoção do peróxido de hidrogênio epitelial por meio do silenciamento da catalase reduziu a capacidade de dengue 4, mas não do vírus Zika, para infectar o intestino médio dos mosquitos. Discussão dos autores. Os níveis de moléculas pró-oxidantes, incluindo o peróxido de hidrogênio, em um determinado tecido, devem ser monitorados cuidadosamente para manter as funções celulares normais. O aumento nos níveis de peróxido de hidrogênio pode ser particularmente deletério para a tropa de hematófagos, porque a digestão do sangue libera N, uma molécula pró-oxidante, que pode interagir com as espécies reativas de oxigênio celulares, levando ao estresse oxidativo, levando então à diminuição da produção reprodutiva e até a morte do inseto. O padrão de expressão de enzimas antioxidantes observados na maioria dos organismos mostra que elas normalmente respondem a níveis aumentados de espécies reativas de oxigênio, como a catalase em ródinos prolixos. Os autores mostraram em um outro trabalho que após uma refeição de sangue, o Aedes aegypti imita a geração metabólica de espécies reativas de oxigênio e que, diferente de outros insetos, ocorre um aumento na expressão e atividade da catalase após uma refeição de sangue, especialmente quando os níveis de espécies reativas de oxigênio são reduzidos em comparação com os mosquitos alimentados com açúcar. A hipótese dos autores é que os mosquitos hematófagos desenvolveram uma estratégia de proteção redundante para prevenir o estresse oxidativo após a ingestão de sangue, o que pode explicar a diminuição simultânea da produção de espécies reativas de oxigênio e o aumento na capacidade antioxidante. Em relação à interação dessas espécies reativas de oxigênio e micro-organismos, acredita-se que níveis elevados de radicais livres sejam prejudiciais. No caso do Aedes aegypti, a alteração da homeostase redox do intestino por meio do silenciamento da catalase reduziu a prevalência de dengue no intestino médio, sugerindo que espécies reativas de oxigênio poderiam antagonizar a infecção por esse arbovírus específico. No entanto, não alterou a porcentagem do intestino médio infectado em mosquitos desafiados com Zika, indicando uma sensibilidade diferente dos flavivírus a espécies reativas de oxigênio produzidos por Aedes aegypti. Pouco se sabe sobre os aspectos moleculares da interação entre Aedes aegypti e Zika. Já a compreensão da imunidade dos mosquitos ao vírus da dengue tem se concentrado predominantemente nos genes imunológicos clássicos. Os dados apresentados nesse trabalho sugerem que o silenciamento da catalase alterou a chamada barreira de infecção no intestino médio, para a dengue 4. Essa barreira é um conceito que se refere aos mecanismos envolvidos na inibição dos contatos iniciais entre os vírus e as células epiteliais intestinais,
evitando o estabelecimento da infecção. Conclusão dos autores. O estudo conseguiu demonstrar que uma refeição de sangue induz a proteção antioxidante no intestino médio de Aedes aegypti e que o silenciamento da catalase, mediado por RNAi, resultou na redução da oviposição e do tempo de vida dos mosquitos que foram desafiados com peróxido de hidrogênio. O silenciamento da catalase também reduziu a prevalência de dengue 4, possivelmente por meio de uma alteração no limiar de infecção do intestino médio. Se o vírus for capaz de ultrapassar essa barreira, ele estabelecerá um ciclo de replicação bem-sucedido, o que foi visto pelas intensidades de infecção semelhantes dos grupos de insetos silenciados com catalase e do controle. É importante ressaltar que esse mecanismo não alterou a prevalência do Zika no intestino médio, indicando diferenças significativas entre como esses dois flavivírus estabelecem infecções no intestino médio do mosquito. Bom, então esse foi o artigo, o trabalho que eu escolhi para discussão e divulgação científica do grupo na semana. Obrigada!